Paz do Senhor, amados irmãos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Naná, pastor da igreja Uma Nova Chance, junto com a minha esposa Tati, pastor Ricardo, pastora Deise. Estou, depois de muitos vídeos, fazendo essa apresentação assim para que os irmãos que não nos conhecem, a partir disso, desse falar de quem nós somos, claro, você vai ver isso no nosso canal do YouTube, Uma Nova Chance. E lá você vai ver que tem outras ministrações nossas, outros momentos em que uma palavra veio ao nosso coração e nós entregamos e nós assim gravamos para que também venhamos compartilhar com os irmãos aquilo que temos aprendido e experimentado com o Senhor. Amém? Gostaria de fazer uma oração primeiro para que Deus ele viesse trazer clareza sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para que neste momento nós sejamos iluminados pelo Evangelho, iluminados pela luz de Cristo, para que venhamos entender de fato aquilo que Cristo quer que nós venhamos entender na sua palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o autor, o consumador das nossas vidas, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, nós te desejamos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa conduzir os nossos corações e as nossas vidas perante o teu Evangelho, perante a tua palavra, para que verdadeiramente, meu Pai, nós venhamos andar segundo aquilo que o Senhor disse e segundo aquilo que o Senhor falou, e pelo teu Evangelho, pela tua palavra, Senhor, venha ser esclarecedor um momento de caminhar verdadeiramente pela luz e sobre a luz, meu Pai, para que o teu Evangelho seja claro, seja um caminho que nós venhamos andar, mas um caminho que não seja cheio de enganos, de surpresas, mas um caminho onde que a revelação do coração do Pai está na sua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzido e nos fortalecido para os dias que estão por vir. Amém e amém. Amém? Muitas vezes, irmãos, nós vamos usar essa palavra dos dias que estão por vir, como está na Bíblia. A Bíblia fala muito disso, os dias que virão. E a Bíblia fala sobre tempos, fala sobre dias trabalhosos que virão sobre a terra, e que nós temos que ser fortes, que muitas vezes nós vamos encontrar à luz da palavra coisas que muitas vezes ou por um tempo nós não entendíamos, E agora, através da sua palavra, através da busca, do ensino, e cada momento em que vai se aproximando esse tempo, o tempo do fim, o tempo, então a Bíblia vai sempre falar de um tempo que está por vir, que esse tempo representa a vinda do Filho do Homem, o cumprimento de todas as coisas. E muitas vezes nós achamos que isso vai estar só em alguns livros, mas todas as coisas, em todos os momentos, muitas vezes da Bíblia, vai sempre apontar para o fim, vai apontar para o término de todas as coisas, vai apontar eu não vou dizer o término, mas para o se completar de todas as coisas, para verdadeiramente o estar consumado, além da missão do próprio Jesus, o estar consumado, a consumação dos séculos, dos dias do fim. Então, nisso, eu gostaria de, hoje com vocês, abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, para poder entender melhor e, claro, esclarecer aos nossos corações melhor sobre a tentação de Jesus, Eu sei que se há muitas pregações hoje no mundo, hoje, com a modernidade, muitos, vão diante da internet, vão diante de uma live, vão diante de um vídeo, gravam, e para poder citar e falar coisas sobre a palavra, sobre a Bíblia,
e infelizmente muitas dessas falas, desses ensinos e muitas coisas ainda vendo no mundo moderno de hoje, as pessoas muito apontam o evangelho, muito apontam o que aconteceu, o que está acontecendo, o que há de acontecer ainda para suas próprias vidas. Sendo que nós vamos entender que sim, fala de nós, ele é o mediador principal, ele é a peça fundamental na história do que está escrito. Então, nós vamos entender que Cristo, ele quer nos ensinar, quer nos conduzir através daquilo que já está escrito sobre a sua palavra, sobre ele, e por isso nós vamos caminhar sobre aquilo que ele falou para que nós venhamos entender o que ele está falando nesses dias. Então, você já se abriu sua Bíblia, vamos lá. Lucas, o livro de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e, terminado eles, teve fome. Verso 3: E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra para que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e a só ele servirás. E levou também a Jerusalém, colocou o pô-lo sobre um pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e o que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Até aí, amém? Então aqui nós vamos ver que na história, no momento da tentação, no momento em que Jesus ele acaba de sair, ele acaba de, eu posso dizer assim, de participar de de um dos momentos mais fortes, que aconteceu ali no Jordão, enquanto João Batista estava ali batizando as pessoas que viam, chorando, arrependidas de seus pecados, por uma presença ainda que a Bíblia não relata, mas nós sabemos que com certeza pelo Espírito Santo. Aqueles homens, eles estavam indo até o Jordão, sendo conduzidos até o Jordão por um arrependimento, claro que causado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia vai dizer que só o Espírito Santo, ele tem esse poder de fazer com que o homem se convença do pecado, do juízo e da justiça. Então, essa foi total, eu não sei o que muitos teólogos eles brigam com relação a isso, da teologia, para poder afirmar como aquele povo foi conduzido ao Jordão. Mas eu tenho uma certeza no meu coração, no meu espírito, que o Espírito Santo também fez essa obra
de que João Batista estava pregando no Jordão e daí as pessoas eram conduzidas até aquele lugar pelo próprio Espírito Santo e ali eles eram ministrados, eles eram batizados e naquele momento também Jesus aparecendo, ele foi ali batizado e quando ele estava naquele momento do ato do batismo, a Bíblia vai falar que Jesus apareceu ali e ali João Batista, ele com alta voz, ele exclama que estava ali presente o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro que veio para poder salvar a muitos e ali ele fala sobre Jesus e ele batiza Jesus e no momento do batismo, logo após ele ser imergido, posso dizer assim, submergido às águas, ele foi logo, quando levantou, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Então a forma com que o Espírito desceu sobre ele, não desceu com a imagem da pomba, não desceu parecendo uma pomba, mas a Bíblia vai falar que como uma pomba, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e ali a Bíblia vai falar que ele foi cheio do Espírito Santo. E o que nós vamos ver é que esse próprio Espírito agora vai conduzir Jesus até um deserto, aonde ele vai ser levado para ser tentado. É muito engraçado, é muito legal quando você lê os evangelhos e você vai entendendo que cada discípulo, que cada apóstolo vai escrevendo, aqueles que vão escrevendo os evangelhos, eles cada um tem uma visão, cada um viu de uma forma, cada um teve eu posso dizer assim, escreveu detalhes daquilo com que conseguiu enxergar, às vezes mais notório, às vezes mais fáceis, e ali a gente vai ver que tem um momento em que a gente vai ver no livro de Mateus, como Mateus escreveu, e depois a gente vai ver Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, e nós vamos ver também depois como o apóstolo Lucas, ele escreveu em Lucas capítulo 4 também a partir do verso 1. E nós vamos entender que estão narrando a mesma história, da mesma forma, e alguns detalhes mostram algumas possa ser alguma coisa que um percebeu mediante ao acontecimento que o outro não, mas que todas elas se completam, não deixa uma dizer que a outra é mentirosa. Eu gosto de falar isso porque quando a gente está aprendendo, quando nós estamos começando a ler a Bíblia, nós temos muita dificuldade em saber o qual está falando a verdade, mas nós temos que entender que por mais e por meio de que cada um escrevia o que acontecia, direcionado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, eles também escreviam aquilo que eles estavam vendo, né? E aqueles homens, eles escrevem, né? Você vai ver aqui no livro de Mateus vai dizer que Jesus foi conduzido ao deserto. Ali, depois de 40 dias, ele teve fome e o diabo, o tentador, veio até ele. No livro de Lucas, nós vamos ver que a Bíblia vai falar que 40 dias ele foi tentado e ao término dos 40 dias de jejum de Jesus, ao término dele, então o diabo, quando Jesus ali teve fome, o tentador, Satanás, ele vai ali para poder falar com Jesus, para poder conduzir, para poder enganar Jesus, através, muitas vezes, da própria palavra. E uma coisa muito interessante que nós vemos aqui é que quando a Bíblia vai falar de falsos profetas, a Bíblia vai falar de falsos ensinadores, de falsos mestres, você vai ver que eu vejo que o falso mestre, ele ainda chega, não que seja tão pior, mas ele chega a ser tão pior quanto o falso profeta. Porque o falso mestre, ele através das próprias escrituras, ele ensina algo errado ou de uma forma com que deturpe a verdade do que está escrito. E chega sendo um pouco mais complexo, é por isso que hoje existem muitas religiões, existe muito engano, praticamente a maioria das religiões usam a Bíblia, mas você vai ver que nem todas elas estão corretamente ou falando
corretamente aquilo que está escrito devido, mas cada um leva para uma interpretação e cada um interpreta aquilo que a sua religião passa a viver e ter como base. E nós vamos entender que no Evangelho ele é esclarecedor quando você lê ele e o Espírito Santo faz com que você entenda. Então, eu li esse texto e gosto muito da palavra de Deus e falo dela para poder muitas vezes dar um esclarecimento para as nossas vidas, que todos nós podemos ler a palavra. Nós, pastores, não fomos chamados só para nós lermos, mas não foi só porque só vai ler quem vai ensinar, não. A questão de quando você lê a palavra, você também lê para se proteger. Por quê? Porque a Bíblia fala que virão falsos profetas. Não, eles já estão, né? A Bíblia vai falar que eles já estão infiltrados, envolvidos com esse evangelho, muitas vezes o evangelho do engano. Então, assim, hoje existe várias interpretações e várias religiões baseadas no que cada um foi tirando. Mas você vai ver que muitas delas caem no engano, porque essas religiões, esses movimentos, eles acabam vivendo um entendimento que tiraram da palavra, mas que não tem a compreensão do total da palavra. Então, por quê? Porque nós temos o costume de ensinar na nossa igreja e ensinar para as pessoas que o evangelho por si mesmo ele se completa e por si mesmo ele se explica, né? E você vai ver que as revelações, muitas vezes as revelações que está aqui desde Gênesis ao Apocalipse, elas já estão explicadas pela própria palavra. E você vai ver que toda religião que vive engano, ela vive uma história de alguma coisa só do Antigo Testamento ou então do Novo Testamento, mas ela não vive a realidade da palavra, ela não se completa por tudo. Então quem detém a verdade é a própria palavra. Então a própria palavra, o próprio evangelho, ele detém a verdade, ele detém aquilo que está escrito e aquilo que é para que nós venhamos aprender. Então nós temos que ter então a consciência de que o evangelho, pelo evangelho, ele se explica, e um dos melhores professores é o Espírito Santo, né? Porque o evangelho, pelo evangelho, ele se explica. Então, para que você compreenda, porque em Mateus está escrito que Jesus, ele foi ali tentado, né, praticamente após os 40 dias. Ele foi levado para ser tentado, mas aí mostra que depois dos 40 dias passados, então Satanás vem falar com Jesus. E quando nós vamos ler em Lucas, nós vamos ver que Lucas, ele compreendeu e escreveu com clareza que ele foi tentado os 40 dias e no final dos 40 dias ele teve fome. Então daí vem a primeira, no momento em que ele teve fome, vem a primeira fase da tentação, e Satanás, ele tenta Jesus numa das maiores necessidades que o homem, que o ser humano tinha, com algum tempo teve com os homens durante esses 33 anos, e agora novamente está com o Pai, mas na figura, claro, de Deus, mas com o corpo que ele teve aqui na Terra. Então nós vamos entender que Jesus, ele foi ali tentado, né? Ele foi tentado, e a tentação de Satanás, a tentação do tentador, não foi uma tentação que veio simplesmente de uma coisa que ele inventou, mas nós vamos entender que a Bíblia vai falar da astúcia, né? A Bíblia vai falar da astúcia de Satanás, vai falar do entendimento, vai falar de quanto eu posso dizer que o quanto de tempo ele passou estudando a humanidade, estudando os homens. E nisso, as pessoas acham que ele não compreende o evangelho, que ele não tem a noção, mas ele sabe do que está escrito. Tanto que ele tenta Jesus a partir daquilo que está escrito. E ele tendo noção de que Jesus ali, o homem Jesus sendo homem,
ele teve fome, uma das coisas que ele faz é falar para que Jesus ele faça as pedras se transformem em pães. E Jesus, ali muito, eu posso dizer assim, muito categoricamente, muito pontual, ele diz que nem só de pão viverá o homem. Então ele fala para Satanás que ele não iria, claro que ele não ia nem obedecer o comando dele, muito menos ouvir a sua voz, ao ponto de, no momento da sua fome, transformar a pedra em pão. E nós vamos ver que Jesus ali, ele não cai nessa artimanha de Satanás. E Satanás, ele vai para o próximo passo. O que ele faz, ele pega, e você vê que esse ser antes angelical, esse ser que era anjo, que agora se transformou em Satanás, se transformou no opositor, ele tem poder, e com esse poder ele leva Jesus para que Jesus, em fração de tempo, em uma fração de algum tempo, que a Bíblia não esclarece quanto tempo, ele mostra todos os reinos da terra. E ele fala, se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, porque foi entregue a mim. E quando ele fala isso, ele está se referindo à entrega que, infelizmente, quem entregou a ele não foi Deus. Mas Deus, quando Deus cria o homem, e a Bíblia vai relatar que, você vai ver que pelos escritos ali de Gênesis, que Deus deu a terra aos homens. Então tudo que acontece na terra é mediante ao que o homem faz, ao posicionamento do homem, e Deus, sendo todo-poderoso, ele ainda respeita a sua palavra, de que ele deu a terra aos homens. Só que agora nós estamos vendo Satanás, ele oferecendo para Jesus a terra que é dos homens, ou que era dos homens, né? Por conta de quando Adão ali, ele pecou, ele transgrediu aquilo que Deus mandou ele guardar. Então ali ele desobedeceu a Deus. A partir daquela desobediência, então o pecado que entrou no coração de Adão, e Adão ele foi lançado por terra. E quando ele foi lançado por terra, o próprio Deus diz: maldita é a terra por causa de ti, porque agora ele entregou essa terra que Deus tinha dado, a todos os homens, aos homens. Ele entregou, eu posso dizer assim, numa expressão, de bandeja para Satanás. Então agora o governo da terra estava sobre Satanás. Por isso que ele é conhecido como o príncipe desse século, né? Ele é conhecido como aquele que regia. Antes de Cristo, ele é aquele que regia a terra e que rege, né? Por isso a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, por conta do pecado de Adão, o mundo morreu no maligno. Então, quando vai falar do mundo, vai falar de todas as coisas, né? Principalmente e categoricamente, enfaticamente, sobre o homem, né? O homem morreu ali espiritualmente. Toda a humanidade ela morreu espiritualmente por conta do pecado. Então daí Deus ele já tinha, Deus ele criou através de Jesus um plano de resgate, um plano perfeito, ao qual Cristo agora viria para estar cumprindo esse momento. E quando nós estamos lendo aqui Mateus 4, ou nós lemos aqui a tentação em Lucas 4, nós vamos entender que esse acontecimento que está tendo com Jesus, ele está fazendo parte, ele está participando ativamente do processo de resgate da humanidade, né? Daqueles que o Pai deu para ele. Então nós vamos entender que Satanás ele tem estratégias, ele tem formas de atacar o homem, mas não de qualquer jeito, mas é tudo muito bem estratégico. Ele é muito bem, posso dizer assim, as suas falas são muito bem comandadas, ao ponto de que você vai ver que a terceira vez que ele vai tentar Jesus, ele pega Jesus, ele transporta ele até o pináculo, né, do templo,
a parte mais alta ali do templo, ele transporta até o pináculo e ele fala para Jesus, se tu és o Filho de Deus, e você vê que não é uma pergunta, mas ele tá afirmando e ao mesmo tempo querendo uma resposta, mas ele fala, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, né, desse lugar alto, lança-te do pináculo daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem que te segurem, né? E isso você vai ver que está escrito nos Salmos. Então assim, você vai ver que em toda a narrativa você vai ver Satanás usando a Bíblia, Satanás usando os Salmos, usando a palavra para poder conduzir, ou querer conduzir ou enganar Jesus de alguma forma. Então, quando nós falamos, irmãos, que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer o Evangelho para não ser enganado, nós não estamos falando isso por falar, nós não falamos isso à toa, mas para que nós não sejamos enganados por homens que vão viver os seus próprios desejos através da Bíblia, da própria palavra, homens que vão viver as suas vidas, homens que infelizmente dobraram os seus corações ou têm os seus corações voltados para poder ser ali os falsos profetas, para ser os falsos mestres, os falsos os enganadores. Nós vamos ver que esses homens, eles são dotados muitas vezes de muita inteligência e de muito estudo, porque para poder enganar pessoas, muitas vezes é necessário ter uma base muito sólida no engano, na mentira, para poder fazer com que aquilo dure a vida toda de uma pessoa. Então, nós vamos entender que esses efeitos do se movimentar, esses efeitos de como Satanás ele agiu ali na tentação de Jesus, isso também é os efeitos com que esse engano, usar a Bíblia, usar a palavra, aquilo que Deus disse, vai ser muitas vezes usada por aqueles que são enganadores. Então os falsos mestres, eles são mestres do que? Através do que? Eles são mestres daquilo que eles estudaram para poder ali andar segundo os seus corações e os seus preceitos, para poder enganar. Então, quando nós convidamos, muitas vezes na sua igreja, você é convidado com toda a educação, convidado a ler a Bíblia, a entender, a buscar, é porque verdadeiramente o pastor da sua igreja, o apóstolo, o bispo, aquele que rege o ministério, ele está pedindo para que você se proteja, né? Você só vai entender a proteção a partir do momento em que você lê, que você entender que Deus, ele quer que você o conheça, porque se você não conhecer a Deus através da sua palavra e através daquilo que ele disse e que está escrito, então você é aquele que vai ser facilmente enganado por ventos de doutrinas, porque existem doutrinas humanas, existem doutrinas malignas que são muito empolgantes, são muito atrativas. Você imagina, nós estamos ensinando sobre os tempos do fim, que vão haver dias difíceis, dias de dificuldade, dias de fome. Aí vem alguém que, peraí, para mim poder ter um grande número de seguidores, de pessoas, para mim poder viver uma vida boa através da religião, é só simplesmente eu não falar disso com esse peso todo. Então eu vou falar que Deus é bom, sim. Eu vou falar que o Evangelho é bom. Eu vou falar que Deus ele vai dar todas as coisas. Eu vou falar que Deus ele vai suprir todas as coisas, todas as necessidades. E como se Deus ele só entrasse nas nossas vidas e salvasse a nossa vida para poder ali suprir as nossas necessidades e fazer com que a gente tenha uma vida boa. Sendo que na real o Evangelho ele quer nos preparar para dias do fim, para dias ruins. E como que você está sendo preparado escutando só aquilo que nós queremos escutar? Por quê? Porque a nossa carne, irmão, a nossa carne ela é falha. A nossa carne ela
ela corre da verdade, ela corre daquilo que verdadeiramente tem que acontecer. Tanto que eu lembro que tem um momento em que João Batista ele está no Rio Jordão, e ali aparecem os religiosos, né? E ali ele exclama: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então ele estava ali apontando, está para vir uma ira vindoura, a ira de Deus ela vai se derramar sobre o homem mau, sobre Satanás, então sobre a terra, por conta da maldade do que aconteceu. E ele questiona: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então você vê que em ensinamentos, momentos ali desde o tempo de Jesus, desde o tempo que Jesus estava sendo batizado, já havia esse engano desde aquela época, e como ele foi se reformulando, até chegar nos dias de hoje, a um ponto de que ele entra nas nossas vidas, ele entra na vida das pessoas de uma forma com que sutil ou com efeito não tão forte. Então é por isso que muitas vezes as pessoas elas buscam uma mudança de vida, mas uma vida para melhor, e isso não é errado, mas o errado é buscar uma mudança de vida para poder viver uma vida melhor, mas tendo só a compreensão de que a vida é esta, de que a vida que nós estamos vivendo e que temos que viver de melhor é essa, sendo que o Espírito Santo, a palavra está nos preparando para uma ira vindoura. O Espírito Santo está nos preparando para os dias do fim, para os dias de onde vai se completar o fim desse tempo, desse século, onde que vai se completar todas as coisas, para que aí sim nós, os filhos de Deus, nós venhamos viver uma vida plena, uma vida eterna diante do Pai. Mas para que nós venhamos viver essa vida, nós temos que viver e ver a compreensão da verdade. Então, o que sempre é oculto, mediante aos enganos, mediante ao que estão tentando entregar para nós, é a verdade. Então, a verdade do Evangelho ela é primordial para as nossas vidas. Então, nós temos que buscar a verdade do Evangelho, nós temos que buscar aquilo que o Evangelho de verdade quer transformar e fazer nas nossas vidas. E muitas vezes, eu posso dizer 99% de vezes, que é desagradável à carne, é desagradável à alma, mas é necessário para que a alma seja salva, é necessária para que os escolhidos sejam salvos, conduzidos ali a viver uma vida que Deus planejou com que eles vivessem, com que nós viéssemos viver. Então, esse momento que eu li para você, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, foi para poder mostrar para você que, mais uma vez, a partir de outras ministrações que você já escutou sobre isso, é de que Deus ele quer que eu e você venhamos resistir através da palavra, sendo que nós não vamos viver os enganos, porque Satanás ele trouxe o que ali para Jesus? Ele trouxe palavras, e foi a palavra de Deus, só que de uma forma com que fosse deturpada ao ponto de que ele viesse a enganar Jesus. Só que Jesus, sendo filho de Deus, negando-se a si mesmo, ele conseguiu, ele resistiu, e a Bíblia vai falar que ele resistiu aquele momento da tentação, e a Bíblia vai falar no último versículo ali que ele foi tentado só aquele momento. Não, ele foi tentado só por aquele instante. Não, nós vamos ver que a Bíblia fala que por algum tempo o tentador se ausentou dele, mas não deixou isso por muito tempo, e ele continuou tentando. Então, o inimigo das nossas almas, ele não tem só um plano A e um plano B, ele tem plano de ataque sobre as nossas vidas todos os dias. E por que eu estou falando isso para você? É para que você entenda que muitas vezes
Nós falamos, outros pastores falam sobre isso, que se existe uma armadura em Efésios 6:10, é para que nós venhamos ter a compreensão de que essa armadura é para ser usada em todo momento. E você vai ver que os elementos dessa armadura não algo físico que se veste, mas é algo espiritual que capacita, que conduz e que principalmente protege com que os filhos de Deus ele venha estar protegido para o dia da adversidade. Amém? E amém. Louvado seja Deus. Amém.